Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. E no episódio de hoje temos mais um tutorial daquilo que ninguém mais vai te ensinar. Hoje é um tutorial de como construir um império. Sem mais delongas, vamos começar o episódio de hoje. Para isso, o que é um império? Bom, segundo a Infoescola, no site, império é caracterizado sobretudo por grandes extensões territoriais. O império agrega nações e povos que podem ser culturalmente diversos em territórios que não necessariamente são geograficamente contínuos. Resumindo, assim, o império goza de grande poder que o concede autonomia para reger grandes territórios e ainda exercer influência sobre outras regiões. Eu sei que isso é complicado de entender porque envolve geografia, envolve política, mas a gente vai trazer para o nosso episódio um outro significado de império. A gente entende aqui por esse resumo que império ele é essa delimitação geográfica de poder histórico, de poder político, de uma forma de governo, o imperialismo. Só que o império ele também pode ser entendido como aquilo que é construído, que é construído ao longo do tempo mesmo, como uma forma de sucesso, porque um império, nesse sentido político, geográfico, ele leva um tempo para a pessoa construir esse império. E muitas vezes passa de gerações, eu tenho que fazer isso à base de guerras, à base de tratados. Então, para construir um império, não é tão fácil, não é tão simples, e para isso a gente precisa entender o império no nosso conceito como um sucesso conseguido, conquistado com muito esforço. Então, um outro significado que a gente poderia trazer é aquilo que foi construído ao longo do tempo, os feitos de alguém com muito esforço. E também a gente pode associar com o conceito de sucesso. O sucesso, segundo o dicionário online Priberan de língua portuguesa, o sucesso é o resultado positivo, favorável ou proveitoso de algo. Por exemplo, terminar uma tarefa com sucesso. É sinônimo de êxito, de triunfo. Então, agora aproximar o conceito de império para o nosso tutorial, mais voltado para essa linha de ser um sucesso, uma conquista. Tá, a gente entendeu que o império ele pode ser essa conquista ao longo de anos, que leva esforço, mas como que eu faço para conseguir construir o meu império, para conseguir construir o meu sucesso, a minha construção, né, ao longo da minha vida, ao longo do tempo? Bom, primeiramente a gente tem que entender que a gente pode ser vencedor, pode ter sucesso em várias áreas da nossa vida. E normalmente a gente é. Em algumas a gente talvez não consiga, não tenha conseguido ainda agora alcançar, mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada uma dessas áreas. Eu dividi aqui em 4 áreas, que são profissão, bens e patrimônios, títulos e nas relações. Então são 4 áreas que eu entendo como áreas muito importantes para a gente conseguir ter sucesso, ou pelo menos que são áreas que se a gente conseguir vencer lá, a nossa vida ela acaba sendo, abrange toda essa paz que a gente vai ter com tudo isso, vai poder usufruir de uma vida muito tranquila. O sucesso na profissão. A gente ouve, na verdade, quando a pessoa fala de sucesso, a gente naturalmente tende a ligar para o sucesso na carreira, né? A gente entende que uma pessoa ela venceu na vida quando ela conseguiu terminar os estudos, quando ela conseguiu ter um bom emprego, um bom salário. Mas normalmente, talvez esse conceito de sucesso ele seja muito voltado para a cultura. E a gente precisa entender que o sucesso está realmente totalmente incluído na cultura. Porque aquilo que uma cultura ela coloca como meta de sucesso, muitas das vezes aquelas pessoas elas vão absorver esse conhecimento. E não necessariamente é um conhecimento que a pessoa vai julgar, que a pessoa vai debater aquilo. A pessoa simplesmente entende que aquilo é um contexto social, que a pessoa está inserida, e aquilo é o certo, já está posto. Muitas pessoas não questionam aquilo que é culturalmente colocado. Então esse sucesso na profissão, ele faz com que a gente, desde a infância, estude, tanto que tem lei, né, no Brasil, dentro da Constituição, que diz que as crianças elas têm o direito à educação e que os pais eles têm o dever de assegurar, tanto os responsáveis quanto o Estado têm o direito de assegurar a educação para a criança. E para que essa educação? Não apenas para ter um conhecimento social, civil, mas justamente
o próprio sistema educacional ele já leva a gente para construir uma carreira. Tanto que vai ensinando e chega, por exemplo, no ensino médio, a gente já começa a escolher o que a gente vai querer ser. E para ser um profissional, a gente normalmente vai estudar mais ainda para aquilo, vai fazer uma faculdade, um curso técnico. E aí, na profissão, o que geralmente a gente considera como sucesso é quando a pessoa chega nos patamares assim, mais elevados, nos topos. Então, se a pessoa for um presidente de uma empresa, for um gerente, se a pessoa for um responsável por um grupo ou por uma área, for um grande gestor, isso a gente coloca como sucesso. Se a pessoa conseguir, por exemplo, empregos que paguem muito, não é nem que paguem bem, é que paguem muito, que tenham muito dinheiro. Independente do que seja, às vezes a gente entende que pessoas nem são felizes ou até mesmo já sentem que não serão felizes naquele cargo, naquela área, mas por conta dessa construção social que está envolvida de que para tu ter sucesso, tu precisa ter um bom emprego que pague bem, tu vai muitas das vezes passar anos estudando uma área que tu não te sente realizado e vai passar a tua vida trabalhando em um emprego que não te satisfaz, mas satisfaz a sociedade que vai te olhar como alguém que tem sucesso, alguém que é bem sucedido. E isso a gente não vai julgar agora, mas é uma forma de sucesso e que muitas das vezes a gente persegue isso, mesmo sem concordar. A gente também entende que muitas pessoas, elas, em algum momento, elas questionam isso e repensam. Por exemplo, eu tive uma experiência, um tempo que eu fui visitar uma cidade aqui do Pará, chamado Maracanã. Eu estava acompanhando um amigo em uma situação familiar que ele teve, um problema, e eu fui acompanhar ele. E aí lá a gente conversando, teve um parente dele que estava contando uma história, que lá na cidade passou uma pessoa que ele era andarilho assim no mundo. Ele não tinha residência fixa, ele não tinha assim, nada que prendesse ele a nenhum lugar. Ele passava um tempo que ele mesmo determinava em determinado lugar, e quando ele achasse que estava bom de ficar naquele lugar, ele pegava e ia embora. Ele não tinha dinheiro fixo, ele não tinha renda, né? Não tinha emprego, não tinha investidor, não tinha patrocínio, não tinha nada. Ele tinha só essa liberdade de sair e viver o mundão. E esse senhor que estava contando essa experiência que ele conheceu conversando com essa pessoa, ele disse que ele se questionou muito porque ele gosta muito de viajar e, ao mesmo tempo, por trabalhar demais, ele acaba não tendo tempo de viajar como gostaria. E, às vezes, até quando tem tempo, não tem, por exemplo, dinheiro, que eu tenho que fazer outras coisas, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí ele ficou pensando que, cara, como que pode aquela pessoa que não tem renda, não tem nada, não tem roupa, não tem bens, não tem dinheiro, e como que essa pessoa consegue fazer aquilo que eu gostaria de fazer, que é viajar, que é conhecer vários lugares, que é passar temporadas em uma praia, temporadas em uma estrada, conhecendo várias coisas do Brasil, do mundo. E ele ficou pensando, né, como realmente ele tem o que eu gostaria de ter, mas eu tenho um monte de coisa que ele não tem, mas que também não impede ele de ter o que eu acho que eu não consegui ainda alcançar. Sei lá, me perdi aqui na minha explicação, mas eu acho que deu para entender. Então, a profissão, isso vai variar muito daquilo que as pessoas elas entendem. E bens e patrimônios, eles estão totalmente ligados à profissão. Porque, por exemplo, a pessoa que tem um bom emprego, a pessoa que tem um bom salário, que vai ter dinheiro, ela vai poder ter bens, ter patrimônios, como casas, carros, dinheiro, ou também ela pode ser herdeiro, né, de alguém. Mas, normalmente, as pessoas elas têm que construir esse império para ter sucesso na sua vida secular, para construir bens. Elas vão precisar ter esse bom emprego. Então tá meio que interligado. E muitas das vezes é o que motiva. Pessoal, não, eu tenho que aturar esse emprego que não me satisfaz, eu tenho que me manter nesse cargo que me estressa, que me faz todo dia sair de casa com sensação de peso, justamente por conta de eu ter que manter a minha casa, ter que manter o meu carro, meu estilo de vida, meu padrão de vida. E isso faz com que as pessoas entendam isso como uma forma de sucesso. Mesmo que ela não seja realizada, mesmo que aquela casa, por exemplo, ela trabalhe tanto que nem consiga parar na casa dela para usufruir aquela casa. Mesmo que ela trabalhe tanto que nem pode pegar uma estrada
com os carros dela para ir conhecer uma praia. Mesmo que ela trabalhe tanto e tenha muito dinheiro na sua conta e não consiga nem gastar aquele dinheiro. Mas às vezes o sistema, aquilo que está no entorno, faz com que ela persiga esse sucesso, mesmo que talvez ela nem consiga usufruir do sucesso dela. E outros são os títulos. Diplomas, medalhas, homenagens, cargos, né? Esses títulos, muitas das vezes, não só voltados para o trabalho, mas eles também são muito importantes, como a gente percebe, para um atleta, por exemplo. Um atleta, ele muitas das vezes se esforça muito durante anos, por exemplo, no caso de uma Olimpíada, se esforça muito para conseguir uma medalha, um título. Aquilo, para muitas pessoas, talvez não tenha importância, as pessoas não conseguem mensurar o valor daquilo. Mas para quem recebe uma medalha uma medalha olímpica, aquilo para ele ele sabe que é um feito histórico. Ele sabe o que ele levou de esforço para chegar até ali. Então é um sucesso que para muitas pessoas nem faz diferença ter um diploma universitário, eu ter concluído um curso, ter concluído uma especialização, ter participado de um evento, ter conseguido vencer um campeonato, que seja. Mas para quem segue isso, tem um valor muito grande. E aqui a gente já consegue entrar numa discussão entre preço e valor. E a diferença entre preço e valor é porque preço ele é aquilo que pode ser mensurado em compra, em poder de compra, por exemplo, em reais, em dólar. Então, por exemplo, uma camisa de uma marca ela tem um preço. E dependendo da marca, esse preço ele pode ser maior ou menor. Mas, por exemplo, uma camisa que eu ganhei de presente de uma pessoa muito especial para mim, ela pode ter um preço menor. Por exemplo, sei lá, pode ter custado R$20, mas o valor que ela tem para mim é muito alto a ponto de eu guardar aquela camisa para o resto da minha vida. Então, o valor, ele é, digamos assim, imensurável, porque pode ter pouco valor ou muito valor. Tanto que as pessoas até julgam, por exemplo, tu não valoriza tal coisa. E é por isso que muitas pessoas não entendem a importância de certas coisas para algumas pessoas, porque o valor ele não consegue ser mensurado. Às vezes a gente consegue deixar claro para a pessoa que aquilo é muito importante para nós, mesmo que, por exemplo, não tenha valor econômico, não tenha um preço, mas tem um valor sentimental que a gente faz com que, por exemplo, uma pedra, ou uma flor, ou um papel, um bilhete, coisas assim que são, para muitas pessoas pode ser até lixo, literalmente falando, para a gente pode ser algo extremamente importante. Então essa é a diferença. E para isso os títulos eles entram também nessa discussão. Porque para muitas pessoas é só uma medalha, é só uma fala, é só uma citação. Mas para quem entende o valor daquilo, aquilo é muito importante. Então o sucesso, nesse caso, ele tem um valor como meta como forma de medida. Não apenas aquilo que a sociedade enxerga, mas aquilo também que é subjetivo da pessoa. Então, eu vou perseguir esse diploma não apenas para ter uma profissão, mas porque para mim é muito significativo, por exemplo, vir da periferia e conseguir um diploma. Ou então, por exemplo, ter enfrentado tantas dificuldades para conseguir pagar minha faculdade e chegar no final, vencer, concluir e pegar meu diploma. Então, o valor disso vai variar muito de pessoa para pessoa. E é uma forma também de medir o sucesso de acordo com os títulos. E também a gente tem a questão dos humanos, né, trazendo um pouco mais para o pessoal, a gente tem a questão das relações. Então, o sucesso, por exemplo, muitas das vezes é medido quando a pessoa tem muitas pessoas em volta. Quando alguém tem muitas pessoas em volta. Por exemplo, muitos amigos, quando a pessoa é benquista, né? Tem muitos fãs, muitos amigos, ou uma família grande que está sempre por perto. Então, automaticamente a gente pode pensar que uma pessoa que tem poucos amigos, que, por exemplo, não tem família, que mora sozinho, ou uma pessoa que é anônima, que não tem fã, uma pessoa que não conseguiu esse sucesso em relações. Mas isso também é relativo, a gente não tem como medir isso, é totalmente relativo. Eu entender que, por exemplo, as pessoas têm muitos amigos, mas qual é a qualidade dessas amizades? Será que isso realmente para aquela pessoa é suficiente? Será que aquelas amizades suprem ela para aquilo que ela precisa de amizade? Ou será que é apenas algo visual? Como, por exemplo, a gente vê na mídia. Muitas pessoas são amigos eternos, né? Por exemplo, acabam de se conhecer, já são amigos de infância.
E muitas das vezes a gente percebe que são relações frágeis, porque acontece uma coisa pequena, as pessoas deixam de lado. Por exemplo, eu sou amigo eterno dessa pessoa, ela foi cancelada, automaticamente eu vou me afastar dela porque eu não quero a minha imagem associada a isso. Então, para não correr risco, a amizade é o de menos. E o sucesso para isso também a gente mede com isso, né? A amizade não apenas em quantidade, mas em qualidade. E assim como também no amor. Porque, por exemplo, tem gente que pode pensar que uma pessoa ela não teve sucesso no amor porque ela já passou por vários relacionamentos ou por vários casamentos. E isso talvez para aquela pessoa não seja visto dessa forma, mas é uma forma que a sociedade entende isso. Que a pessoa que conseguiu sucesso no amor é uma pessoa que conseguiu encontrar um amor assim verdadeiro, né? Recíproco e que é duradouro. Então, um casal que consegue completar bodas de ouro é um casal que conseguiu sucesso no amor, porque eles conseguiram 50 anos dentro de um casamento. E um casal que se divorcia é um casal que teve um mau sucesso no casamento, no amor, porque o casamento não durou. Então também é uma forma de mensurar as relações, que talvez a gente não tenha esses padrões, mas a sociedade em geral ela tem isso. E às vezes, por exemplo, a pessoa só vai ter sucesso no amor se conseguir casar. Mas para outras pessoas, o casamento não é nenhuma opção, não é nenhum projeto de vida. Então a gente precisa entender também essas diferenças, porque é totalmente cultural. Tanto a questão da profissão, quanto a questão dos títulos, a questão das relações, isso tudo vai mudar de pessoa para pessoa, porque as pessoas mudam, as pessoas são diferentes. Então quando a gente fala de sucesso, de construir esse império, a gente dividindo por áreas, a gente entende que não é tão simples assim. Então como é que eu vou construir isso? Se já é difícil fazer isso, como é que eu vou construir? O que eu coloco aqui como base para começar a construir o seu império é o autoconhecimento. O autoconhecimento ele é muito importante. Por quê? Porque você já tem uma sociedade toda ditando regras. E você naturalmente já vai pegando e colocando isso tudo para dentro. Desde a infância a gente vai introduzindo. Preciso casar. Quando chegar em determinada idade, vou precisar casar, vou precisar estudar, vou precisar ter um bom emprego, vou precisar ter uma casa, um carro. Muitas vezes tudo já é cronometrado. E às vezes isso é tão cruel que às vezes tem até faixa etária. Então, dessa idade até essa idade eu tenho que casar. Dessa idade até essa idade eu tenho que estar com um emprego na carteira, um emprego bom, ganhando tantos mil. Eu tenho que ter tido filho nessa idade. Então, a sociedade ela impõe padrões que são tão cruéis que hoje em dia a gente vê uma galera que está zoada assim na cabeça, da mente, porque não estão conseguindo se enquadrar nesses padrões de sucesso que a sociedade coloca e que muitas vezes são inalcançáveis ou então não são saudáveis, né? E a gente percebe que a partir do momento em que a gente se conhece, que tem esse autoconhecimento, a gente vai, eu pelo menos eu vejo dessa forma, né? E estou tentando ensinar assim, que quando a gente se entende, a gente consegue começar a construir realmente o nosso império de acordo com aquilo que a gente entende. Por dois motivos. O primeiro que é para ter paz. O autoconhecimento ele vai trazer paz, por quê? Porque muitas das vezes esses padrões que a sociedade coloca de sucesso, eles pressionam. Muitas das vezes não é o mesmo padrão que a gente gostaria de alcançar de sucesso. Então eu preciso de paz para entender realmente se vale a pena para mim, se aquilo vai me satisfazer. E o segundo ponto é que realmente para correr atrás das coisas certas, porque eu posso perseguir um sucesso baseado no padrão de alguém, da minha família, dos meus amigos, da sociedade como um todo, do que a mídia coloca, sei lá. Mas no final das contas eu já sei que aquele não é o sucesso que eu gostaria de alcançar. Por exemplo, eu agradeço muito a Deus porque a minha família nunca me pressionou para escolher assim, uma área profissional, para fazer uma faculdade em determinada área, para ter um bom emprego, para ganhar muito dinheiro, para ser rico. Não, eu nunca tive essa pressão. Então, graças a Deus, assim, eu pude escolher e eu entendi que o que eu queria era comunicação e eu sabia, assim, que é uma área difícil porque a gente entende desse sucesso da sociedade. Não é uma área que eu vou ser rico, que eu vou trabalhar pouco, que eu vou ter menos estresse, que eu vou ter uma vida fácil. Não é, mas como eu não tinha essa pressão, eu fui para aquilo que realmente ia me satisfazer. E hoje eu vejo que vale a pena, mesmo não estando assim onde a sociedade coloca como sucesso,
Eu não tenho um bom emprego, não tenho bens, não tenho patrimônios, mas eu tenho, por exemplo, a satisfação de trabalhar com aquilo que realmente eu gosto. E isso para mim vale muito mais a pena. Mas nem todo mundo tem essa coragem de correr atrás daquilo que quer, mesmo sabendo que a sociedade não vai concordar. E tem gente que passa a vida toda insistindo, assim, sabe? Teimando com algo que vai lhe fazer mal. Muitas vezes a pessoa até se acostuma, né, com aquilo. Mas no final das contas, eu particularmente estou satisfeito com aquilo. Com o que eu consegui. Mesmo não tendo alcançado o nível de padrão que a sociedade coloca. Mas também deixa quieto. E aí a gente precisa correr atrás das coisas certas. Então, a partir do momento que a gente se conhece, a gente vai saber a área que a gente quer trabalhar, vai saber o momento certo de casar, o momento certo de ter filhos, vai saber o salário que vai assegurar o estilo de vida que eu quero, não aquilo que a sociedade coloca, que é alguém que tenha muito dinheiro, que é alguém que coma em lugares caros, que faça várias viagens, ou que tenha várias posses, vários bens. Muitas das vezes a gente sabe se aquilo vai ou não nos satisfazer. E muitas das vezes a gente sabe que não vai e persegue aquilo por conta desses padrões. Então é muito importante a gente rever isso, para justamente conseguir construir o nosso império a partir daquilo que realmente é importante para nós. E muitas das vezes as pessoas olham para esses padrões e pensam, eu sou um fracasso. Muitas pessoas hoje em dia se acham fracassadas. Realmente se acham fracassadas, baseado em quê? Baseado no padrão que a sociedade coloca, que muitas das vezes a gente nem entende como algo que é imposto. Mas a sociedade, ela coloca esses padrões. E o pior, para mim, a pior parte dos padrões são a exigência de tempo, a exigência de nível. Por exemplo, alguém que passa... Isso para mim é um dos que mais me deixa assim, perplexo. A pessoa passou no vestibular. Tem pessoas que tiram o mérito da outra ter passado no vestibular se ela não passou nos primeiros lugares. Se ela passou, sei lá, em 20º lugar ou se ela passou na repescagem. Sendo que eram milhares de pessoas concorrendo a algumas dezenas de vagas. E aí as pessoas não entendem o valor disso. E a pessoa, não foi sucesso porque tu conseguiu. Ou então o curso. Mas tu passou nesse curso. Se fosse medicina ou direito ou engenharia civil, sei lá, seria algo grandioso, algo que valesse a pena aplaudir. Mas como foi um curso menor, vou falar do menor, como foi publicidade e propaganda, a pessoa tira por menos. Cara, isso é muito errado. Esses padrões, essa mentalidade, ela é doentia. Então a gente precisa entender que o fracasso e o sucesso, a gente tem que ditar os nossos padrões, a gente tem que estabelecer as metas na nossa vida para saber exatamente onde a gente vai chegar, e quando chega lá a gente vai saber que venceu, mesmo que para outras pessoas não seja algo significativo. É por isso que na bio do meu Instagram tá lá, inclusive se quiserem seguir é @apesguto, @apesguto. Tem lá, seja você seu maior incentivador, porque muitas das vezes você busca incentivo de outras pessoas que vão te pressionar, que vão te cobrar, às vezes para alcançar coisas que são inalcançáveis. E aí por isso que eu me coloco, não, eu vou delimitar minhas metas, eu vou meditar o meu sucesso, e se ninguém quiser me aplaudir, a minha satisfação pessoal, ela me basta, sabe? E aí a gente precisa entender que a gente não é necessariamente um fracassado porque a gente não se enquadra nesses padrões, porque a gente está, sei lá, com 30 anos e ainda não casou, porque eu tô com 40, porque o meu objetivo é ir para o empreendedorismo, mas a sociedade diz que eu tenho que ser concursado, que eu tenho que ter uma carteira assinada. Não, a gente precisa entender o que realmente é importante para nós. Então, por isso que o autoconhecimento ele é importante. E o autoconhecimento ele é tão importante que as pessoas elas passam a buscar realmente as coisas que vão te satisfazer. E a sociedade vai ter que lidar com isso. E eu tenho 2 exemplos aqui, 2 caras que se enquadram nesse padrão de sucesso que eu coloco aqui como dentro do autoconhecimento. Um é um cara chamado Eliseu. É um cara da Bíblia, lá do Novo Testamento. A história dele está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19 até o 21, diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse:
deixa-me beijar ao meu pai e à minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, pois o que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu Elias, e o servia. Talvez, para quem não entenda da linguagem bíblica, se torne uma história meio confusa. Mas vou resumir aqui. Elias, ele era um profeta, e Eliseu, ele entendia, ele era do povo de Deus, né, daquela época, ele entendia mais ou menos a dinâmica da obra de Deus, assim. Então ele seria a pessoa que substituiria Eliseu como profeta para Israel. E aí acaba que Elias, ele faz aquele gesto de jogar a capa sobre ele, que ele entende que aquilo era para ele seguir ele. Ele sabia quem era Elias, que ele era um profeta. O profeta naquela época era uma pessoa politicamente muito famosa, muito conhecida na região. E para isso a gente percebe que nesse momento, quando Elias chega na vida de Eliseu está lá trabalhando. Ele está com as juntas de boi, lavrando a terra. Então quem era Eliseu? Eliseu, ele era um homem normal, que trabalhava, que tinha a sua família. A gente vê aqui que ele morava próximo do pai e da mãe, que ele vai lá se despedir deles. É uma pessoa que tem boas relações, porque ele faz uma festa com os bois, que ele faz o churrascão lá, né? Então a gente percebe que Eliseu ele tinha uma vida normal. Ele vai largar tudo aquilo para seguir Elias. Então, talvez para algumas pessoas o sucesso de Eliseu ele estava em ser alguém que tinha uma vida estável, trabalhava, vivia dia por dia. Mas para Eliseu, a vida que estava se apresentando naquele momento para ele, que era de seguir o profeta e de viver uma nova vida, para ele aquilo era mais interessante e ele optou por aquilo. Então, e para ele não tinha mais nem volta, porque até com que ele trabalhava ele se desfez, né? Ele queimou os carros e com os bois ele fez churrasco. Então acaba que se ele quisesse se arrepender e voltar para trabalhar lá, ele teria que recomeçar a vida, porque nem meio de trabalho ele tinha mais. Então a gente percebe como que para ele ter aquilo, ter aquela estabilidade, ter aquela margem de segurança e trocar para uma nova vida sem promessas, sem perspectiva, porque aqui a gente não percebe nada que foi prometido. Mas ele arriscou aquilo, porque para ele o padrão de sucesso estava bem determinado na mente dele. Então ele se conhecia e ele sabia o que realmente era importante para ele. E outro cara, que é um cara que eu sempre trago aqui, é Jesus. Jesus em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo de 5 a 8, a gente vai entender um episódio muito conhecido da história de Jesus, que é quando ele é tentado por Satanás, pelo diabo. Diz assim, Lucas 4, a partir do 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Então aqui a gente percebe uma negociação. O diabo ele coloca para Jesus uma proposta e Jesus recusa. Só que se a gente for olhar, o que o diabo oferece? Dar-te-ei todo este poder e sua glória. E colocou a condição, se tu te prostrares e me adorares. E Jesus, ele recusa aquela negociação, ele recusa aquela oferta, porque para ele o sucesso de ter todo o poder e glória naquele momento, aquilo que estava sendo prometido, não era maior do que a missão que ele tinha, que era adorar somente a Deus. Então a gente percebe como que esse padrão de sucesso ele varia. Para muitas pessoas se curvam diante do padrão, diante das propostas, porque é algo que é considerado grande, que é considerado sucesso, o topo do topo. Então muitas pessoas, por exemplo, se vendem aos crimes para ter mais, por exemplo, roubam, desviam verbas, fazem, por exemplo, time de estelionato para conseguir posses, para conseguir bens, para conseguir o dinheiro em si. As pessoas fazem tanta coisa para ter dinheiro, às vezes até se machucam, né? Se maltratam, vendem seu corpo, fazem coisas que não gostariam de fazer para conseguir o dinheiro, para conseguir aquilo que a sociedade coloca como sucesso.
E outras pessoas não, largam tudo aquilo que é considerado sucesso para realmente correr atrás daquilo que para ela vai trazer satisfação. E a gente percebe aqui dois casos opostos. O de Eliseu, que tinha uma segurança e trocou para arriscar, então ele tinha e abriu mão. E Jesus, que não tinha, mas também renunciou. Naquele momento, Jesus estava numa situação complicada, estava lascado, porque ele estava no deserto, estava com fome, estava com sede, que ele estava acabando um período de jejum. Então aqui ele não tinha nada, não tinha nem comida nem água. E aí foi oferecido para ele tanta coisa, ele recusou por conta do conceito de sucesso que ele tinha na mente dele. O sucesso de concluir a missão com integridade, sem se desviar, para Jesus era muito mais importante do que ter aquilo que estava sendo oferecido. Então o que a gente entende? O sucesso, ele é alcançável. Os padrões, a gente tem que entender qual é que a gente vai querer. Se a gente vai querer os padrões altos e exigentes da sociedade, ou se a gente vai se conhecer e colocar os padrões que realmente importam para a gente. E a gente tem que colocar esse limite no papel que o outro tem na nossa vida. Tanto no outro no sentido de ser família, de ser amigos, ou de ser a sociedade em geral. A gente tem que entender que no final das contas, cada ser humano vai responder pelas suas atitudes. Cada um vai responder a sua, cada cabeça é uma sentença. E no final das contas, a gente vai ter que lidar com a frustração de não alcançar o sucesso que a sociedade coloca, de não conseguir construir aquilo que a gente está perseguindo por conta de incentivo errado, ou então porque a gente não realmente abriu mão daquilo que era importante para nós em nome disso, e aí a gente vai ter que lidar com essa frustração. Ou então a gente revê aquilo e fala, não, independente do que as pessoas acham, o sucesso que eu estou buscando, ele vai me satisfazer. Então aquilo que eu quero é aquilo que eu vou correr atrás. Esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se ouve nos próximos episódios.